Quando eu ouvi o tema, eu pensei, se sentir inabalável é um sentimento comum quando a gente está em um contexto seguro, quando a gente está vivendo um momento de segurança, cenários favoráveis. E quando você pensa em alguém inabalável, talvez na sua mente venha a imagem, sei lá, de um lutador de MMA, de alguém muito forte, de um guerreiro medieval com uma armadura muito forte. Talvez você pense numa grande construção, num castelo, na muralha da China, sei lá. Mas quando eu olho para esse texto, e me lembro também de Jesus em um determinado momento da sua vida, eu penso que inabalável também é aquele que dorme. Davi, ele escreve esse salmo em um cenário totalmente desfavorável. Eu lembro também de Jesus e seus discípulos enfrentando uma grande tempestade, naquele episódio onde até mesmo alguns dos seus discípulos, que eram pescadores muito experientes, ficam completamente assustados com a tempestade que estava a ponto de levar aquele barco, aquela embarcação a naufragar. Todo mundo estava desesperado, sendo profundamente abalado pela tempestade. E Jesus, o único que não se abalou com a tempestade, o que ele fazia? Dormia. Davi, ele encerra esse salmo dizendo que em paz se deita e logo adormece. Jesus, diante da tempestade muito forte, ele não reclamava, não remava, não tentava mudar a posição das velas, ele não pulou na água e saiu nadando desesperadamente, ele simplesmente dormia. Quando eu olho para esse salmo, eu me lembro do exemplo de Jesus e penso que inabalável é aquele que consegue dormir. Porque quando as coisas vão mal, uma coisa que acontece logo é a gente perder o sono. Porque quando as coisas estão indo mal, a gente começa a constatar que nós não somos tão inabaláveis assim. Na verdade, nós nos lembramos, nós caímos na real do quanto nós somos verdadeiramente frágeis. Nós nos lembramos que talvez as coisas que a gente esteja depositando, a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa satisfação, são muito frágeis. E por isso eu queria te perguntar, o que tem tirado o seu sono hoje? Porque quando os problemas surgem, uma das coisas que logo são afetadas é o nosso sono. Eu lembro que no início da pandemia, eu vou confessar esse pecado aqui, eu me abalei um pouco. Não cheguei a ficar em desespero, graças a Deus esse abalo durou alguns dias. Mas eu lembro até que eu conversando com o Felipe Niel, que está aqui, sobre a conferência do ano passado, da Atos 29, se a gente cancelaria ou não. Aí faltava, eu acho que 1 mês e meio para a conferência. E eu falei, Niel, a gente cancela ou não cancela? Aí ele falou assim, não, acho que a gente tem que permanecer. Eu falei, eu quero também. Aí ele falou assim, não, por que vai cancelar a conferência? Daqui a pouco as igrejas estão voltando. Eu falei assim, rapaz, tem gente falando que vai demorar mais tempo. Aí eu lembro que o Felipe falou assim para mim, rapaz, esse pessoal vai ficar 45 dias sem culto, sem igreja? E a cada dia que... Acertou, como o Renan falou ali, acertou. E cada dia que passava, as notícias eram piores. E isso foi tirando meu sono. A previsão que eu fazia era um caos social no Brasil. Eu trancado dentro de casa, olhando pela janela, as ruas sendo saqueadas, pessoas nas ruas. Eu falei, cara, esse país não tem estrutura para ficar 1 mês, 2 meses com tudo fechado. E isso foi tirando meu sono. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Eu comecei a fazer as contas, eu falei, vai ter gente desempregada na igreja, a gente vai ter que assistir todo mundo, será que a gente vai conseguir assistir todas as famílias que vão ser afetadas? Isso foi tirando meu sono, porque cada dia que passa as notícias pioravam. Eu lembro que no primeiro dia, compartilhando com outro colega pastor, eu falei o seguinte com ele, não, eu acho que 1 semana ou 2, até dar uma acalmada, depois as coisas vão voltando aos poucos. Só que quando as previsões iam
aumentando, iam piorando, eu ia me sentindo mais abalado. Aí eu comecei a adotar a seguinte postura: estou trancado dentro de casa, não posso sair para fazer nada, eu vou parar de assistir telejornal um pouco, eu vou assistir somente em um horário do dia, um resumo de tudo que está acontecendo, vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou colocar algumas leituras atrasadas da Bíblia. Eu não vou me alienar da realidade completamente, mas eu não vou me deixar ser dominado pelas notícias ruins, porque estava abalando. Eu estava indo dormir 2, 3 horas da manhã. Eu colocava a cabeça no travesseiro e o sono simplesmente não vinha. Às vezes eu começava a cochilar e eu me lembrava de alguma coisa ruim que eu ouvi durante o dia e o sono simplesmente ia embora. Eu estava me sentindo completamente frágil. Ou melhor, eu vi o quão frágil era todos os reinos desse mundo. As grandes empresas, a economia, que simplesmente, de um dia para o outro, chega a notícia de um vírus no nosso país que tirou tudo da ordem. Tudo entrou em desordem. Inclusive, o meu sono entrou em desordem naquele momento. E talvez você já tenha passado por momentos onde o seu sono foi abalado. Talvez não necessariamente na pandemia, mas em algum outro momento, em algum momento que você contraiu uma dívida, ou você descobriu que tinha uma dívida que não tinha como pagar. Talvez apareceu para você um gasto inesperado por problema de saúde, ou um acidente, você, bateu o seu carro, aconteceu alguma coisa na tua casa. Talvez você tenha perdido o sono por conta da perda ou a ameaça da perda do seu emprego, aquele momento que o orçamento não fecha, ou simplesmente você perde o sono por questões financeiras quando você aprende o significado da palavra boleto. Minhas 2 filhas, elas pediram recentemente um brinquedinho novo que tem o Poppet. Aí eu perguntei para minha filha de 4 anos para que serve. Eu falei: Alice, para que serve esse brinquedo? Um monte de bolinha para você ficar apertando. Ela falou: é para desestressar. Eu falei: minha filha, você tem 4 anos. Você não sabe o significado da palavra boleto. Logo, você não tem o direito de falar que você se estressa. Com o que você se estressa? E quando a gente aprende o significado dessa palavra, a gente começa, às vezes, a perder um pouquinho o sono. Mas talvez você tenha já perdido o sono por problemas familiares. Talvez no seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, ou talvez o relacionamento dos seus pais não tenha ido muito bem no passado, e isso tirou o seu sono. Talvez as notícias do nosso cenário político tão confuso tenha tirado o seu sono. Talvez a violência da cidade, a pressão no trabalho, na faculdade, na escola, a prova do Enem. Ou talvez, nesse período de pandemia, de fato, você tenha se sentido abalado e isso tenha tirado o seu sono. Mas, da mesma forma, quando estamos bem, tranquilos, a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir muito bem, porque não tenho com que se preocupar. O que a gente vê aqui é Davi encerrando esse salmo falando que ele estava nesse estado. Aí talvez você pense: devia estar tudo bem com Davi, a família devia estar bem, ele devia estar no auge do seu reinado, porque ele podia desfrutar desse sono inabalável, esse sono tranquilo, de colocar a cabeça no travesseiro e logo adormecer. Mas só que quando a gente estuda o momento da vida de Davi, o momento que ele estava vivendo, ele não tinha motivo nenhum para botar a cabeça no travesseiro e dormir. Ele não tinha razões para dormir em paz, pelo contrário. Porque o que estava acontecendo com Davi naquele momento? Davi, um pouco antes dele escrever esse salmo, ele viveu um momento de paz e prosperidade muito grande no seu reinado. Depois de muitas guerras, ele já vivia um tempo de tranquilidade. Ele não tinha mais nenhum tipo de ameaça externa ao seu reinado. Não existiam povos inimigos mais que o ameaçavam.
Só que a ameaça chega na casa de Davi por onde ele não esperava. Não chega através de inimigos externos, mas o inimigo aparece dentro da sua própria família. Seu filho Absalão o trai. Juntamente com outras pessoas, eles aplicam um golpe em Davi. Eles roubam o reinado de Davi. E o que acontece? Davi ele tem que fugir para não ser morto. E nesse momento, Davi, de rei, se torna um andarilho, um nômade, expulso do seu posto de rei pelo seu próprio filho, e agora ele fica peregrinando, fugitivo pela terra. Nesse contexto que Davi escreve esse salmo, onde ele conclui que nesse momento adverso, ele em paz se deita e logo dorme. É nesse contexto adverso que Davi expressa um sono daqueles que não estão sendo abalados, um sono inabalável. Os salmos, eu amo os salmos. Uma das razões de eu amar o livro de Salmos é que ele tem uma característica muito peculiar dos demais livros da Bíblia. Porque eles relatam experiências que homens de Deus tiveram com o Senhor. Os salmos são canções, orações, como essa que Davi faz para Deus. São relatos, descrições de momentos que essas pessoas viveram e que de alguma forma se assemelham a situações que nós também vivemos. O livro de Salmos não são ordens expressas do Senhor para o homem, mas expressões de experiências que homens tiveram com o Senhor. Então a gente acaba se identificando muito com os salmos por conta disso, que a gente se identifica com a experiência que eles também viveram, porque são expressões dessas pessoas para Deus. Isso não diminui o livro, ele é igualmente infalível, inerrante, inspirado por Deus, é palavra de Deus, mas é uma palavra de Deus numa perspectiva diferente da maioria dos livros da Bíblia. E Davi, nessa oração, ele declara que em paz se deitava e logo adormecia. E isso não acontecia porque Davi tinha uma visão equivocada sobre a realidade. Davi não estava num estado de alienação, porque essa é uma tendência. Eu citei o meu exemplo na pandemia, onde eu decidi consumir menos notícias. Eu quase fui para o outro extremo, para tentar ignorar a realidade. Eu não quero saber notícia nenhuma, eu não quero saber de nada. Porque existem dois extremos. A gente pode crer cegamente em tudo que se ouve, ou a gente pode ir para o extremo da alienação, em não querer saber absolutamente nada sobre a realidade. Enquanto, na verdade, a gente precisa buscar fontes diferentes, entender seus pressupostos de cada informação que é passada, ter um olhar crítico sobre todo tipo de notícia que chega até nós, consultar fontes diferentes. Porque Davi, ele não estava alienado. Às vezes, quando você está passando por um problema na sua família, na faculdade, ou em algum outro relacionamento, às vezes você está com um problema dentro de casa e seus pais estão passando por um problema, você decide talvez se alienar de tudo que está acontecendo para não ser abalado. Às vezes, à sua volta, a realidade é um caos. Aí, para não ser dominado pelo caos, você escolhe o estado de alienação. Davi não se deitava e logo adormecia porque estava alienado em relação à realidade. Davi conhecia bem a realidade, porque a realidade envolvia diretamente ele. A pessoa afetada, a vítima do problema, da situação, era exatamente ele. Davi também não dormia em paz, simplesmente porque a situação tinha melhorado. Pelo contrário, estava no seu pior momento. Davi se deitava em paz porque ele não tinha uma visão equivocada sobre Deus. Ele conhecia o Senhor
e confiava no Senhor. Apesar das circunstâncias, a sua visão, o seu relacionamento, o seu conhecimento sobre Deus não era equivocado. E era isso que trazia para Davi esse sono inabalável. Ele confiava no Senhor. Ele tinha todas as razões para se sentir completamente vulnerável e completamente fraco. E a gente vê aqui a expressão através de uma oração profunda, que revela um relacionamento profundo de Davi com o seu Deus. Então, quando nós temos um relacionamento profundo com o Senhor, a gente pode descansar na sua soberania. Mas a confiança de Davi não fez com que ele deixasse de expressar alguns sentimentos para Deus. Davi faz essa oração não por conta do momento que ele vivia, não foi por causa da sua força, não foi por conta dos recursos que ele possuía em mãos, mas porque ele conhecia o seu Deus. As disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, busca, que tem sido a temática dessa conferência, provavelmente vocês já escutaram um pouco a respeito disso com o Renan, com o Felipe, vão continuar escutando com o Niel também. Todas essas ferramentas, essas disciplinas, têm como objetivo aprofundar o nosso conhecimento e o nosso relacionamento com Deus. Porque a gente não pode se esquecer também que nós fomos adotados por um Deus que se relaciona conosco como Pai. Nós nos tornamos filhos dele. Não é uma divindade distante. O conhecimento de Deus não é algo simplesmente teórico. Então, o conhecimento de Deus nos leva a nos relacionarmos com Ele de forma mais profunda. O quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos relacionamos com Ele. Por isso, eu queria tratar alguns pontos aqui, nesse Salmo, onde Davi escreve algumas, que nós podemos perceber algumas características daqueles que são inabaláveis, daqueles que conhecem a Deus. Então, o conhecimento de Deus, ele nos leva, primeiramente, a sempre ter gratidão. A gratidão é uma marca na vida de todo crente. A gratidão é uma marca daqueles que de fato são inabaláveis. No versículo 1 ele fala: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Você percebe que no versículo 1, ele clama por resposta, mas ao mesmo tempo, ele reconhece que o Senhor já deu alívio a ele, que ele sabe que o Senhor já o aliviou em momentos, em situações difíceis como essa. Ele não deixa de reconhecer, embora ele ainda não tenha recebido a resposta que ele esperava, ele não deixa de reconhecer que o que o Senhor já tinha feito por ele. Ele não deixa de expressar a sua gratidão ao Deus que é todo-poderoso. Portanto, gratidão é uma marca de uma pessoa inabalável. Davi faz um pedido. Ele pede para o Senhor responder, ele clama por resposta, mas ao mesmo tempo ele expressa gratidão por conhecer o caráter de Deus que é justo. Davi sabia que Deus era fiel, e porque ele sabia que o Senhor nunca havia falhado, o Senhor nunca havia falhado em seus pactos desde a criação. Ele conhecia o Deus que ele servia, sabia que era justo, porque ele conhecia a justiça de Deus, inclusive por reconhecer os seus próprios pecados. Compreender a fidelidade de Deus, meus irmãos, meus amigos aqui presentes, passa por reconhecer a sua justiça, passa pela nossa compreensão do Evangelho, de um Deus que criou o mundo de forma perfeita e que, apesar dos nossos primeiros pais terem traído a bondade, a criatividade de Deus expressa na criação, desobedecendo a única regra, a única coisa que eles estavam impedidos de fazer, ainda assim se moveu até nós através de Jesus Cristo, prometeu que enviaria seu Filho, depois prometeu que enviaria o Espírito,
Por conhecer o Evangelho, ao conhecermos o Evangelho, nós precisamos conhecer e confiar na fidelidade, no caráter de Deus, na justiça de Deus. E por isso Davi clama e pede: dá-me alívio na minha angústia. Nesse momento, Davi praticamente responde o pedido que ele fez ao Senhor. Conhecendo a história de Davi, acredito que a maioria que está aqui, que é cristão, que é parte da igreja oceânica, já ouviu algumas vezes a história de Davi. E conhecendo essa história, nós sabemos que em muitos momentos ele experimentou o quê? O socorro e a providência de Deus. Ele sabia que o Senhor não falharia. Quantas vezes nós nos preocupamos demais com o presente e até mesmo com o futuro, e nós nos esquecemos de tudo que o Senhor já fez por nós no passado. Quantas vezes, se você parar para pensar agora, quantas vezes o Senhor já te respondeu, já te socorreu no momento de angústia? Isso nos deveria, eu me incluo, a descansarmos mais no Senhor, a nos abalarmos menos com situações do presente ou incertezas em relação ao futuro. O Senhor teria mudado. O mesmo Deus que agiu de providência contigo no passado, continua agindo hoje. O mesmo Deus que agiu com a maior providência de todas, que foi providenciar Jesus Cristo, seu Filho, o sacrifício perfeito, para que nós nos tornássemos seus filhos, é o mesmo que continua cuidando da gente. Quando a gente não reconhece isso, nosso coração se esvazia de gratidão. A gente precisa ser grato a Deus, antes de tudo, por quem Ele é, conhecendo quem Ele é. Mas quando eu olho para esse texto, logo após Davi, apesar de fazer um pedido e expressar ao mesmo tempo gratidão, nós vemos que Davi ele expressa uma justa indignação. No verso 2 ele diz: filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Davi expressa uma justa indignação. Ele sabia a realidade do processo que ele havia sofrido. Ele sabia que o que Absalão fez com ele havia sido um golpe, que foi injusto. E ele logo responde. Ele fica indignado em relação à injustiça. Então o conhecimento de Deus, do caráter de Deus, vai sim nos levar a expressar justas indignações. Não tem como se conformar com o mal. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais indignados em relação ao mal nós nos tornamos. Só que o que a gente vê na postura de Davi, logo em seguida no versículo 3, ele mesmo responde que a partir do conhecimento que ele tinha de Deus, que o Senhor escolhe os piedosos, e esse é o verdadeiro valor da piedade. E o que é piedade? A resposta está um pouquinho mais abaixo, no versículo 4, quando ele diz que quando nós ficamos irados, nós não devemos o quê? Pecar. A justa indignação é uma característica dos filhos de Deus. Mas essa indignação não pode ser um meio para o pecado, para desenvolver a ira no meu coração. O caráter cristão limita a nossa indignação, permitindo que a ira não domine o nosso coração. O problema é que a gente vive em um tempo onde a ira é vista como virtude. Mas um erro nunca resolve outro erro. Da mesma forma que não se acaba com uma mentira com outra mentira, não se combate a ira ficando irado. A verdadeira piedade, ela precisa estar dentro de nós. E a gente precisa examinar sempre o nosso coração. E por isso, nós temos que nos perguntar o tempo todo: como está o nosso coração diante de Deus? O que tem nos motivado a fazer o que nós fazemos? O que eu faço e as minhas atitudes têm refletido o caráter de Deus ao mundo? O que está por trás das minhas atitudes?
E Davi apresenta uma solução para não cair em tentação do pecado diante da ira. Ele apela para a devoção, da busca ao Senhor. Por isso eu te pergunto, como anda a sua devoção, sua leitura bíblica, o seu serviço aos outros crentes na sua igreja local? Como está a sua vida de oração? Você é alguém que tem buscado um relacionamento com Deus ou se transformou em um mero religioso? Um crente apático? Como anda a sua relação com a igreja de Cristo, que é o seu corpo? O que tem dominado mais a sua mente? A indignação de Davi, ela era justa, mas ao mesmo tempo, essa indignação não abala a sua confiança. É o que nós vemos no versículo 3. Davi faz uma declaração: o Senhor me ouve como eu clamo. Como nós temos a tendência de achar que nos momentos que nós sofremos e passamos por desertos, por dificuldades, Deus não está nos vendo ou nos ouvindo. Esse sentimento bate no nosso coração. Quando a gente está com um grande problema, a gente logo pergunta: será que o Senhor não está me vendo? Será que Ele não está me escutando? Só que Davi faz uma declaração aqui, onde ele declara que ele sabia que o Senhor o ouvia, porque o seu conhecimento a respeito de Deus não era um conhecimento equivocado. Ele sabia quem era o seu Deus. Achamos que Deus não está nos ouvindo porque nós temos uma ideia equivocada a respeito da oração. Achamos que oramos para mudar a Deus, enquanto na verdade nós que mudamos quando nós oramos. Logo, saber que Deus está nos ouvindo quando nós clamamos, isso deve encher o nosso coração de esperança. É o que nós vemos Davi declarar do versículo 4 ao 6. Ele fala: tremam de medo e não pequem. Em algumas versões, fiquem irados, mas não pequem. Observe, o medo não anulado, o que devemos ter em mente é que, apesar do medo, a nossa confiança no caráter de Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós, isso jamais pode ser abalado. Nós somos frágeis, nós somos humanos, é natural sentir medo. O que não pode acontecer é o medo roubar a nossa confiança de quem está cuidando da gente. E a gente peca quando a gente duvida do caráter e do poder de Deus sobre nós. O medo por si só não é pecado. Nós pecamos quando o medo nos leva a desconfiar da providência divina por nós. No versículo 6 ele pergunta: quem nos fará desfrutar o bem? Davi reconhece que os dias são maus. Ele não andava iludido com uma ideia que não refletia a realidade. Davi, em sua declaração, diz que a nossa confiança no Senhor faz com que a gente não se contagie com o desespero dos outros. Tem um presbítero na minha igreja, que é meu amigo também, o Eric. Uma vez a gente conversando, ele falou assim: ser cristão é igual ser bombeiro. Como assim, Eric? O prédio está pegando fogo, está todo mundo correndo do prédio, e o bombeiro está indo para dentro do fogo. O bombeiro precisa ser alguém que não se contagia com o desespero dos demais. Eu achei interessante essa ilustração que ele trouxe, que ele falou comigo uma vez. Então, o cristão inabalável é aquele que não se contagia com o desespero dos outros, que até sente medo, mas ele não é dominado pelo medo porque ele conhece e confia em um Deus que é todo poderoso. E essa confiança nos leva sempre à alegria. No versículo 7, Davi fala: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Irmãos, Davi, ele está passando um momento difícil. Ele é traído pelo próprio filho, ele perde tudo que tinha. E ele fala que o Senhor colocou no seu coração o quê? Alegria. E mais, ele compara a sua alegria com a alegria daqueles que o traíram.
daqueles que usurparam o seu trono. Ele diz que a sua alegria é maior do que a alegria deles, porque a alegria dele não estava na fartura de cereal e vinho. Davi provavelmente estava vivendo em cavernas, estava peregrinando sobre a terra, estava com escassez de alimento, e ainda assim ele diz que a alegria dele, apesar de não ter nada material, era maior do que a alegria daqueles que possuíam tudo, sob o ponto de vista humano, porque a alegria que ele tinha não vinha de coisas passageiras, vinha do próprio Deus, porque ele diz explicitamente: puseste alegria no meu coração. Davi reconhece a verdadeira fonte de alegria e contentamento, que é o Senhor. Davi reconhece que a sua alegria não depende da fartura de trigo, da fartura de vinho, da fartura de alimento ou de recursos materiais. A sua alegria não depende das riquezas, a fartura de dinheiro, de bens, de qualquer outra coisa. Davi vivia um tempo de completa escassez. Logo, se a alegria dele dependesse de qualquer coisa material, jamais ele poderia encerrar esse salmo dizendo que em paz se deitava e logo adormecia. Porque a alegria de Davi não estava baseado em coisas que facilmente são abaladas. A alegria de Davi estava baseada no seu contentamento em Deus. Por isso, queria caminhar para o final, te fazendo uma outra pergunta. Se no início eu te perguntei o que tem tirado o teu sono, agora eu te pergunto: qual é a sua fonte de alegria e satisfação? E essa pergunta pode ser respondida através da outra pergunta que eu fiz: o que tem tirado o seu sono? Talvez a mesma coisa que tem tirado o teu sono é o que você tem depositado sua satisfação. E exatamente por conta da ausência dessas coisas, você não tem conseguido dormir. Como eu falei, o meu sono foi afetado no início da pandemia, porque todos nós, de alguma forma, projetamos estabilidade no contexto em que a gente está vivendo, no cenário, na cidade, no bairro, aonde a gente está trabalhando. E quando a gente vê qualquer sinal de que essas coisas podem ruir, rapidamente a gente é abalado, porque sem a gente perceber, a gente começou a depositar mais e mais confiança, satisfação e alegria nessas coisas. E às vezes é necessário o Senhor dar uma sacudida, e até mesmo Ele usa momentos de perdas para a gente se voltar para Ele. E eu te pergunto: como você tem reagido diante das injustiças desse mundo? O mundo que a gente vive é um mundo quebrado, um mundo em desordem por conta do pecado. E a gente vai conviver com essa injustiça, mas o que a gente não pode esquecer é que a nossa esperança maior está na eternidade, na redenção completa dos filhos de Deus, quando aí sim viveremos livres de toda e qualquer injustiça, de todo e qualquer problema. Quando você vê cenários injustos, o que você tem desejado? Vingança? Justiça com as próprias mãos? Ou você tem feito como Davi, confiado no Senhor, depositado sua confiança nele e desfrutado da alegria, da tranquilidade e da confiança inabalável no Deus que é todo-poderoso? Esse salmo, eu amo esse salmo, porque ele expressa a confiança tranquila em meio a circunstâncias perturbadoras. Quanto mais conhecemos a Deus e nos aproximamos dele, nós nos tornamos cada vez mais inabaláveis. Mas a gente não se torna inabalável porque a gente se torna alguém mais forte, mas porque a gente começa a depender cada vez mais do único que é completamente forte. O apóstolo Paulo fala, quando eu sou fraco é que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Davi termina esse salmo dizendo que, mesmo como um peregrino, mesmo como alguém que foi roubado, quando ele se deitava, ele logo adormecia. A presença íntima de Deus permite Davi dormir em plena paz, porque ele tinha uma confiança inabalável em Deus. Davi dorme o sono dos inabaláveis, não porque as coisas iam bem, mas porque o seu coração estava saturado da bênção espiritual. E como está seu coração hoje? Você tem se abalado facilmente por conta das coisas? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, conhecemos a Ele e desenvolvemos ainda mais o nosso relacionamento com Ele, o nosso coração é saturado da bênção espiritual de Deus. E nós passamos a confiar mais em um Deus que é inabalável. E nós nos tornamos esses que de fato são inabaláveis. Não porque possuem muita força, mas porque pertencem àquele que é dono de todo o poder. Vamos orar? Meu Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a confiarmos mais em Ti. Que a gente não venha a confiar na força do nosso próprio braço, nos recursos, Senhor Deus, passageiros desse mundo, mas que a nossa confiança possa estar completamente no Senhor, que possamos buscar ao Senhor com integridade e que possamos reconhecer a Sua soberania, o Seu poder, mas sobretudo reconhecer o Teu amor, expresso em Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos ser Seus filhos. Nos ensina, Senhor Deus, a confiar no Senhor de forma completa, depositar em Ti toda a nossa confiança, toda a nossa satisfação e toda a nossa segurança. Não permita, Senhor Deus, que nós, que somos Teus filhos, venhamos a depositar, Senhor Deus, a nossa segurança, a nossa satisfação nos ídolos desse mundo, naquelas coisas que são frágeis, mas que essa dependência do Senhor nos leve a buscar a Ti mais e mais, para que de fato sejamos inabaláveis, porque sabemos do tamanho, da força do Teu poder e do Teu amor por cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.